Nosso corpo tem uma quantidade limitada de oxigênio armazenada nos pulmões e na corrente sanguínea. Mas se Maria não subir à superfície, ela perderá a consciência em apenas 2 minutos. Ela precisa utilizar todo o precioso oxigênio armazenado em seu corpo. O cérebro é o órgão mais sensível à queda do nível de oxigênio. Somos capazes de sobreviver sem alimento ou água por dias, mas para viver, precisamos respirar incessantemente. O cérebro controla a respiração automaticamente. Quando consumimos mais oxigênio, respiramos mais profundamente. Mas não é a queda do nível de oxigênio que avisa os pulmões para inspirarem. O nível de oxigênio cai à medida em que os músculos o utilizam, e isso produz dióxido de carbono. É o acúmulo desse gás no sangue que avisa ao cérebro que o corpo precisa respirar mais intensamente. O dióxido de carbono aciona um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do tórax e o diafragma. Por alguns instantes, somos capazes de anular conscientemente esse reflexo respiratório. Mas é impossível alguém asfixiar a si próprio prendendo a respiração. Quando perdemos a consciência, o reflexo inicia-se automaticamente. Tentar ampliar as capacidades naturais é uma característica intrinsecamente humana. Um snorkel nos permite respirar embaixo d'água. Mas o snorkel só é útil quando utilizado perto da superfície. Quando mergulhamos a profundidades maiores, a pressão da água sobre o tórax aumenta e é necessário um esforço adicional para expandir os pulmões na inspiração. E os músculos do tórax e diafragma têm um poder limitado. Esta mergulhadora resolveu o problema usando um tanque de ar comprimido. O tanque fornece ar aos pulmões com uma pressão equivalente à pressão da água em volta do corpo. Com essa reserva independente de ar, ela é capaz de permanecer nessa profundidade por até 2 horas. Quanto maior a profundidade do mergulho, menor será a duração do suprimento de oxigênio, pois há necessidade de inalar mais para compensar a crescente pressão da água. Os mergulhadores conseguem trabalhar até a 300 metros de profundidade, onde a pressão chega a quase 35 quilos por centímetro quadrado. A baixa pressão em grandes altitudes também causa problemas devido à escassez de oxigênio. Entretanto, depois de algum tempo, podemos nos adaptar à vida em altitudes de até 5.500 metros, onde a pressão atmosférica é a metade da pressão no nível do mar. Nosso corpo reage, produzindo mais glóbulos vermelhos e criando mais capilares para melhorar o fluxo sanguíneo nos músculos. Acima de 9.100 metros, o ar é muito rarefeito para ser inalado. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Caso contrário, os passageiros sofreriam com a escassez de oxigênio. 3, 2, 1... Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor de água se condensa formando uma névoa. Nessa experiência, nossa voluntária foi suspensa a 7.300 metros em apenas 3 segundos. 2 de espadas, 6 de paus, coringa. Identificar as cartas do baralho testa a agilidade mental da voluntária. Embora esteja se sentindo bem e confiante, ela começa a errar depois de apenas 1 minuto. Rei de ouros, 7 de ouros. Suas células cerebrais são as primeiras a sentir a falta de oxigênio. A hemoglobina em seu sangue é incapaz de absorver o oxigênio suficiente do ar rarefeito e não consegue impedir que as células cerebrais sofram com a falta de oxigênio. O raciocínio lógico avançado é o primeiro a falhar,
Mas nosso cérebro primitivo mantém a respiração e os batimentos cardíacos o máximo possível. Antes que nossa voluntária perca a consciência, ela recebe a cura. Oxigênio puro, como aconteceria num voo real. Nesta experiência, a pressão da sala é reduzida para simular como grandes altitudes diminuem o ponto de ebulição da água. Com uma pressão equivalente à de 18.000 metros acima do nível do mar, nosso sangue ferveria com a temperatura do corpo. Um traje pressurizado com um suprimento próprio de ar é essencial para a sobrevivência em grandes altitudes, principalmente quando o cérebro precisa trabalhar com rapidez para tomar decisões de vida ou morte. O espaço representa o máximo em ausência de oxigênio. Num vácuo quase absoluto, um traje espacial fornece todas as condições de segurança normalmente fornecidas pela atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos para reter o dióxido de carbono exalado. John nadou quase 1,5 quilômetros. Agora inicia sua última volta. Enquanto acelera para o final, ele retira o oxigênio do oceano de ar. Ele retira do ar o oxigênio, que é o combustível de seus músculos. O oxigênio é parte vital da tênue camada de ar que envolve a Terra, alimentando permanentemente a frágil esfera, num ciclo tão antigo quanto a própria vida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.